Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira live da Evenando Editora. Evenando Entrevista Escritores. Evenando Entrevista Escritores. Essa é a nossa live inicial, juntamente com a Rádio Nova Família em Cristo, do Bispo Charles William, que é no @charleswilliam.com, e nós também temos no www.novafamiliaemcristo.com.br. Estamos aqui no aguardo da entrada do Bispo Charles, amém? Vamos esperar aqui ele chegar para a gente já começar com este programa na rádio, tá certo? E também falar com vocês um pouquinho sobre essa questão do escrever. Evelyn, como é escrever? Por que escrever? De onde escrever? Que passos eu dou para escrever? Gente, a escrita é top. Escrever é algo que nós aprendemos com o maior escritor do mundo, que é Deus. Então, o Bispo Charles, ele já chegou, ele já entrou, e nós gostaríamos de consagrar esta primeira live da editora com uma oração deste bispo que tem sido a nossa cobertura durante este tempo propício que o Senhor colocou para nós, amém? Vou enviar aqui um convite para que ele possa fazer a oração inicial e aí sim nós vamos entrar com a proposta da live Evenando Entrevista a seus escritores. Deixa eu só convidá-lo aqui. Vamos aguardar aqui a entrada, é rapidinho. E aos nossos queridos ouvintes da 104,5 FM, sejam bem-vindos a este novo canal, este novo programa. Shalom, Bispo Charles, consegue me ouvir bem? A paz do Senhor. A paz, Bispo, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Nós estamos aqui com esse novo formato, né, Bispo? Desse novo programa aí, apresentando aqui o nosso trabalho com a editora, os nossos escritores que têm aí trabalhado para divulgar o reino do Senhor. E eu queria que nesse primeiro programa, nesse princípio, né, essa primícia, se eu pudesse aí consagrar essas sessões de lives que serão feitas, consagrar este programa de rádio que está começando hoje, apresentar aí para o Pai. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pode orar. Primeiramente, como está a senhorita? Amém. Pode orar, estou aguardando. Então, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, eu entro na tua presença. Primeiramente, Pai amado, pedindo perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Tenha misericórdia da minha alma e do meu espírito que pertence a ti. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu entro na tua presença, Pai amado, para consagrar ao Senhor essa programação, ó Deus celestial. Deus, é através do teu nome, ó Pai, que essa programação, Pai, está vindo ao ar. É através do teu nome, Jesus amado, que as pessoas, Pai celestial, vão receber diretamente do teu trono, Pai celestial. É através do teu nome, ó Pai, que as maravilhas, os sinais vão acontecer, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que não venha ser a pastora Eve, mas sim diretamente do teu Espírito Santo, ó Pai celestial. Cada palavra que sai da boca dela, Pai. Cada versículo, Pai. Cada parágrafo, Deus celestial, que venha ser diretamente do teu trono. Cada ouvinte, ó Pai Celestial, que participar pela 104.5, pela Nova Família em Cristo, ou pela Pai Celestial, aleluia, pelo Instagram da tua serva, Pai Celestial. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu consagro essa programação a Ti, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Muito obrigada, Bispo Charles. Deus abençoe aí por consagrar essa nossa programação nova. Ai, que alegria! E eu te agradecemos de antemão essa abertura desse espaço aí, para que nós possamos aqui divulgar o nosso trabalho e trazer à tona aí o que Deus tem colocado em nossos corações, os propósitos que têm sido colocados. Amém? Amém.
Glória a Deus. Agradeça a Deus. Deus que faz tudo. Tanto para mim, tanto para você, tanto para a nação inteira. Amém. Amém. Deus abençoe, Bispo Charles. Até mais tarde. Amém. É isso aí. Vocês estão chegando agora. Falou, não entendi, Evelyn. A live começou com uma oração? Sim. Porque tudo que nós fazemos na Evenando, nós entregamos primeiro ao Senhor. E neste primeiro dia, então, o que seria mais lógico se não fosse apresentar para Deus esta programação? Apresentar para Ele esta sessão que nós faremos aí com os nossos escritores. Amém? É a primeira, nós anunciamos, chamamos algumas pessoas. É tudo novo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. E o primeiro assunto que eu gostaria de abordar com vocês é como começar a escrever. Muitas pessoas chegam até nós e falam assim, eu tenho um livro. Eu tenho algo dentro de mim. Eu tenho uma história para contar. Porém, essas pessoas não sabem como começar. Ainda há pouco eu conversava com uma cliente nossa, ela falou assim, mas eu começo por onde? Eu falei, é simples. Vai pelo começo. Mas todas as vezes que nós temos algo para passar, nós ficamos mesmo embaralhados. Porque nós entendemos que o que nós vamos colocar no papel não é só para nós. Aquilo vai se eternizar. Já pensou se os autores, os mais de 40 autores, que durante 1.600 anos escreveram o livro da capa preta, que eu chamo de livro da capa preta, já pensou se esses autores não soubessem colocar na ordem as ideias que eles tinham? Nós não tínhamos entendido nada disso. Se mais à frente, nosso querido Padre Agostinho, Santo Agostinho, não tivesse separado por versículos e por capítulos para que nós pudéssemos memorizar de formas mais claras, isso não teria sido escrito. Então, nós precisamos ter uma ideia clara do que queremos escrever, ter uma ideia clara do que queremos falar, ter uma ideia clara de qual objetivo nós queremos alcançar através da nossa escrita. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, só vou fechar a porta aqui. A primeira dica que eu dou para vocês, escritores novos e até os escritores mais antigos, tenha uma rotina. Escrever, gente, é um prazer. Então, vai acontecer de você começar a escrever e não querer parar mais. E você pode ficar o dia inteiro naquilo. É errado? Se você tem tempo disponível, não. Agora, nós somos tão assim ocupados, temos tantas coisas, temos os nossos trabalhos, temos as nossas responsabilidades, os nossos afazeres. Você fala assim, eu não tenho tempo. Você consegue. Quando você tem um propósito, você tem um foco, você consegue sim colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração. Então, tenha sempre em mãos, um caderninho pequeno e uma caneta. Durante o dia, durante a noite, porque pode acontecer alguns insights. Peraí, isso aqui pode ser bom para aquilo que eu quero escrever. E você anota aquela ideia. Ou, como eu gosto muito de usar, o bloco de notas do celular. Geralmente vem alguma coisita assim, eu coloco lá e coloco no bloco de notas do celular. Então, tenha um caderno pequeno que te acompanha no dia a dia e tenha um caderno separado, específico, para escrever os seus livros. Então, um caderno grande, que é o que você tem uma responsabilidade de sentar pelo menos 1 hora por dia para escrever, e um pequeno para anotar os seus insights. Evelyn, 1 hora para escrever? O meu primeiro livro publicado, porque nós temos outros anteriores a esse, o Projeto 36, eu escrevi ele em aproximadamente 15 dias. Eu já estava aqui em Portugal, trabalhava até as 22 horas, chegava em casa, das 22h15 às 11h30 era o meu horário certo de sentar e escrever o livro. Todos os dias. Evelyn, sábado e domingo? Sábado e domingo. Aí você tinha colocado um prazo para você? Eu não tinha dado um prazo para mim do dia que eu queria terminar, mas eu sabia como o livro terminava. Porque quando você tem a ideia de um livro, na sua mente você já consegue organizá-lo
de uma forma que você sabe o final. Evelyn, eu não sei o começo, mas o final está na cabeça. Então você vai lá e anota o final e depois você vem desenvolvendo a história do dia a dia. Tá certo? Eu vou aqui parar para receber aqui o pastor Nando, ou o Nando da Evenando, que vai dar prosseguimento aí conosco nesta programação. Ele chegou um pouco, agora há pouco, por isso que ele não entrou pelo perfil. Eu estou aqui pelo perfil da editora e ele vai entrar então com o perfil dele para fazer aí o nosso bate-papo super top sobre como escrever um livro. O que você está mostrando aí, pastor Nando? E aí, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Estamos ouvindo bem. Que bom, graças a Deus. Desculpa aí, a gente estava ali ajudando um irmão e demorou um pouco mais do que a gente pensava. Boa noite a todos. Hoje nós estamos iniciando com o nosso primeiro programa da editora Evenando. Vocês já foram apresentados, a pastora já falou bastante. Eu queria fazer uma pergunta para a pastora antes de iniciar. Pastora, eu tenho uma pergunta aqui para fazer, mas eu acho que você respondeu quando eu cheguei aqui na live, acho que você estava me dizendo, você estava falando sobre a minha pergunta. Você já falou qual o primeiro passo para a pessoa escrever um livro? Sim, ela tem que se organizar. O primeiro passo é se organizar. E ter uma disciplina para poder escrever aquele livro. Organizar e ter disciplina. Tá, ok. A pastora, eu posso Pode chamar de Evelyn. Continuar? Ah, lógico, você é o meu amor da minha vida. Meu amor da minha vida toda. Pode chamar assim também? Pode. Vamos lá. Tá bom. Essa mulher, gente, para quem não sabe, ela é a que mais pratica o 70 vezes 7 todos os dias, tá bom? Viu aí, né, Cássio? É o que mais pratica aí. Eu tô vendo aqui Mulher Virtuosa 70 vezes 7, é essa aí também. 70 vezes 7 todos os dias, viu? E olha que se estourar o 70 vezes 7 diariamente, ela ainda tem mais. Então vamos lá. Pastora, qualquer um, na sua opinião, qualquer pessoa é capaz de escrever um livro? Qualquer pessoa é capaz de escrever um livro. Uma pessoa que não foi alfabetizada... A imagem, ela está mexendo direto. Ela não está... É porque eu estou mexendo direto, mas eu vou tentar parar aqui. Senão a gente não consegue fixar a vista, ok? Qualquer pessoa é capaz, sim, de escrever um livro. Qualquer um. A criança escreve um livro. Nós temos muitas crianças que são escritoras hoje. Certo. Ok. Então, o que nós ouvimos hoje... O meu primeiro livro, desculpa interromper, inclusive, ele foi escrito, ainda hoje eu estava até a conversar com uma amiga, ele foi escrito quando eu tinha 12 anos de idade. Isso. É isso, é nesse ponto que eu quero fazer a minha outra pergunta. Uma pergunta simples. Então, se a pessoa não tem nenhum preparo literário, mas quer escrever um livro, ela pode escrever. Certo? Pode escrever. Agora, isso. Agora, sim, o livro dela, para o livro dela ser percebido pelas pessoas, para a mensagem que ela quer passar, alcançar as pessoas, o que ela precisa fazer? Mesmo ela, por exemplo, ela não tem uma alfabetização literária. Não vou dizer que ela não tem alfabetização. Alfabetização ela possui, mas ela não tem uma alfabetização literária. E aí ela escreve um livro, mas ela sabe que ela precisa falar e as pessoas precisam entender o que ela está falando. Né? Que aí entra a parte da técnica de escrita, mas ela não tem essa alfabetização literária. O que ela precisa fazer para que esse livro dela alcance mais pessoas que tenham maior facilidade de perceber a mensagem que ela quer passar? Bom, todo conhecimento nós só adquirimos quando nós vamos buscá-lo. Então, se essa pessoa já identifica que ela não tem que ela não consegue ainda transmitir a ideia para chegar na pessoa, no que ela quer alcançar, ela vai atrás de ajuda. Então, é bom fazer mentorias, é bom fazer cursos de escrita criativa.
Ah, mas eu não tenho tempo, eu gostaria já de lançar o meu livro já. Procure uma editora que o editor vai te orientar qual a melhor linguagem, a melhor abordagem para o seu público-alvo, que isso, inclusive, é o papel do editor, é trazer para você a melhor abordagem que você vai levar para o seu público-alvo, para atingir os objetivos. Então, primeira coisa, ela tem que escrever. Ou, né, como nós temos aí em outros casos, na questão até da editora, é o livro da transcrito. O que é isso? A pessoa conta o que ela quer escrever. Hoje nós já contamos com este trabalho, né, que muitos conhecem como ghostwriting ou como escritor fantasma. A pessoa conta o que ela quer escrever e nós colocamos aquilo no papel e o livro sai. Nós temos alguns livros, alguns exemplos de livros já publicados de pessoas que nós trabalhamos assim e que têm sido livros de sucesso. Livros que, inclusive, serviram como bases para cursos que são ministrados para a restauração de mulheres, né? Tem outros livros que são já para devocionais, que foram transcritos. As pessoas contaram e nós escrevemos e colocamos na versão literária, colocamos uma abordagem para alcançar aquele público-alvo e assim lançamos o livro aí. Ah, muito legal. Evelyn, entrou aqui a Ellen Nazaré, uma grande amiga minha, amiga nossa, você já falou com ela uma vez ou outra, não pessoalmente. Ellen, prazer em te ver aqui, viu, Magrela? Você está muito magra, jogadora de vôlei da seleção brasileira, gente. Ela é fera. A história dela, sua história dá um livro, viu, Ellen? Fica com a gente e descobre como que essa história pode se tornar um livro. Então tá. Então eu quero escrever um livro, mas eu não tenho tempo de sentar, né, essas 2 horas por dia e escrever. Então eu posso fazer uma reunião com a minha editora e contar a minha história enquanto ela escreve? Hoje nós já temos editoras que oferecem este trabalho, inclusive a Evenanda oferece este trabalho, né? Saímos um pouco da parte aqui da escrita, saímos um pouco da escritora, trazendo um pouco aí do trabalho da editora. Nós temos, sim, este trabalho de atender vocês através ou de uma reunião do Zoom, que inclusive nós teremos daqui a pouco com uma nova cliente, ou até pessoalmente. Eu gostaria de sentar contigo e contar a minha história para poder escrever aí o livro. É óbvio que tem um custo diferenciado, porque é um trabalho diferenciado, mas não é nada fora do comum, né? É sempre dentro dos padrões, dá para todo mundo fazer aí. Então, quem tem a sua história e quiser escrever, quiser contar, também temos esse trabalho aí. Legal. Eu posso, então, vamos falar sobre o seu primeiro livro lançado, não o primeiro livro escrito, que é o Projeto 36. Certo. Qual foi a sua... Só desculpa lá, seu Fernando, é que aqui a Kátia perguntou se ela pode escrever e passar para a editora arrumar. Esse é o trabalho da editora. Sim, pode sim, Kátia. Põe as ideias no papel e a editora, então, se encarrega de fazer todo o resto. Pode sim, Kátia. Você pode acreditar que são horas que são prazerosas para uma editora e para um editor fazer. Ele tem prazer em colocar e arrumar as ideias no formato de um livro que as pessoas possam perceber de forma mais agradável. Então, voltando, vamos falar do seu primeiro livro lançado, Projeto 36, uma perguntinha, uma pergunta clichê. Qual foi a sua inspiração? Por que motivo você resolveu lançar esse livro primeiro, antes de outros livros? Na verdade, o Projeto 36, ele é um livro, ele nasceu como um livro, mas ele nasceu como um livro para mim. Ele era pessoal. É algo que eram anotações para o meu crescimento. E que durante o tempo que eu fui desenvolvendo aquelas anotações, ele é baseado, né? Quem não conhece aí o Projeto 36, o que é isso, Projeto 36? Para vocês entenderem vamos dar aqui um pequeno spoiler da história. Ele é um livro baseado nos versículos de número 36 da Bíblia, que vem com experiências, testemunhos, reflexões em cima desses versículos.
e ele se une numa história maior. Esse que foi lançado, inclusive, ele é o Pentateuco, né? E são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse projeto 36, ele tem mais 4 livros para serem lançados. Ele é uma série, na verdade, ele não é um livro único, que estão prontos já também, que vão ser publicados aí no decorrer do ano de 2022. Ele foi lançado, literalmente, gente, porque eu fui empurrada por Deus. Aos nossos queridos ouvintes aí da Rádio 104,5, ao Júnior, seja bem-vindo, Júnior, que bom que você está aqui. Bem-vindo, Júnior. A pastora Sandra também, seja bem-vinda. Este livro ele foi lançado e publicado porque houve um empurrão literal. Vocês têm que entender o quê? Nós temos um propósito maior, que era a base, até o versículo base, o texto base, do livro da capa preta, que eu gosto muito de usar, porque ele é o nosso manual, que é o Salmo 139, versículo 16. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ou seja, antes que nós existíssemos, já existia um livro contando a nossa história. Deus já tinha escrito algo contando a nossa história. E aí, partindo desse pressuposto, ele veio e falou para mim que eu iria trabalhar com essa parte literária. A princípio, como todo bom cristão e filho, eu desobedeci, né? Eu desobedeci, não dei muito crédito àquela ideia, achei que não era coisa da minha cabeça, até que em 2019, 10 anos depois, o Senhor me pressionou para fazer a publicação deste livro que foi escrito no ano de 2018. Tá? A pessoa fala assim, mas ele lançou em 2019, você já tinha 37 anos, que tem esse detalhe também. Por que o versículo 36? Porque na época que ele foi escrito, eu tinha 36 anos. Ai, revelei minha idade, mas é isso aí. Graças a Deus. E o seu objetivo com esse livro foi alcançado? Eu posso dizer que sim. Tenho plena convicção de que ele foi alcançado, porque eu lembro que quando eu lancei, eu falei, pai, eu não sei por que eu vou lançar esse livro. Eu não sei nem se alguém vai ler esse livro. Eu não sei nem se alguém vai comprar esse livro. Porque é uma incógnita que também fica na mente dos futuros escritores. Mas será que alguém vai ler? Será que isso vai surtir efeito na vida de alguém? Será que alguém vai mexer? Será que eu vou alcançar aquilo para o qual eu escrevi? E eu falei, se uma pessoa for alcançada, amém. E eu já tenho N relatos de pessoas que foram alcançadas através do livro Projeto 36. Amém. Isso é muito importante. Você falou uma coisa sobre a percepção dos próximos escritores, dos novos escritores, as pessoas que pensam em escrever um livro, qual é o objetivo dela? O seu objetivo como escritora é o objetivo de outra pessoa como escritor necessariamente tem que ser igual ao seu? Não. Cada um tem um foco. Então, nós Boa temos, noite, Célia. A Célia, né? Boa noite. Nós temos, por exemplo, pessoas que têm, como nós temos aí o escritor Celso Ribeiro, que escreveu um livro maravilhoso chamado O Sonho de um Imigrante, que o objetivo dele era contar como realmente é a imigração, como é a vida de quem imigra. Como é esse impacto na vida de quem imigra, contando ali, relatando algumas histórias. Então, o objetivo dele é alcançar as pessoas que têm... Você fala assim, ele queria alcançar quem quer imigrar? Não. Ele quer alcançar as pessoas que têm um sonho, porque a imigração ela é um sonho. Então, ele mostra, através da imigração, a ideia, a resiliência que nós precisamos ter, através da imigração, para alcançarmos os nossos sonhos. Entendeu? Tem uma pergunta aqui muito boa. A pergunta que eu não preciso nem fazer a próxima pergunta, eu vou fazer essa pergunta aqui.
Mulheres Virtuosas, 70 vezes 7, é a Kátia. Tem gastos com o livro. E como colocar um preço no livro? Como funciona essa questão? Eu acho que essa resposta, nós podemos segurar ela um pouquinho, Kátia. Nós vamos falar sobre isso no finalzinho. Quantos minutos nós temos ainda, pastora? Nós temos ainda mais 23 minutos. Então tá bom. Pastora, vamos falar sobre o seu outro livro, o livro, a sequência dele, depois falamos sobre o Projeto 36, o que te inspirou, o seu objetivo, e que o objetivo dos escritores não precisa ser o mesmo que o da pastora, da Evelyn. Agora, a sequência, o outro livro, que foi lançado até não faz muito tempo, Perolando na Sexualidade. Sim. Tá. Por quê? Esse livro foi lançado. O Perolando foi uma ideia, foi diferente, foi algo assim que atravessou. Sabe, quando nós fazemos um planejamento, nós planejamos algo, programamos algo e entra alguma coisa no meio além daquilo que você tinha planejado, e parece que você fala assim, meu Deus, como é que isso aqui entrou? Entrou um carro e passou na rua ali e você estava caminhando. O que acontece com o Perolando na Sexualidade? Nós já tínhamos o livro que foi lançado agora, no dia 1º, que daqui a pouco falaremos sobre ele, pronto para sair. E houve a necessidade de falar um pouco sobre a sexualidade para a mulher cristã. Então, em comunhão com a pastora Elra, né, pastora Elra Gonçalves, e o pastor William, nós tivemos aí uma semana, porque nós temos um programa no meu perfil, Escritora _ Evelyn, de segunda a sexta ao meio-dia, chamado Pérolas em Live. E nós tivemos uma semana que se chamava Perolando na Sexualidade, onde foram abordados temas sobre a família cristã e a sexualidade, o namoro cristão, como é o par perfeito, como é a mulher perfeita, que não existe, na verdade, né? Então, ela aborda, ela é uma pessoa que tem propriedade para falar do assunto. Eles são terapeutas familiares, eles trabalham com casais há muitos anos, eles têm muitos casados para sempre, eles trabalham com a área, principalmente com o resgate da sexualidade sadia, explicando que a sexualidade é algo criado por Deus. E na semana que saiu este livro, Perolando na Sexualidade, também saiu o curso da pastora Elra sobre a sexualidade feminina, né? Então, aí nós fizemos um casadinho. Saía o... Oi, Lica. Prazer te ver aqui, Lica. O livro. Entendeu? Entendi. Esse assunto sexualidade, ele é um tabu. Esse livro, ele veio para reforçar esses paradigmas ou para quebrar os paradigmas? Ele trouxe muitas quebras de paradigmas. Eu posso... Evelyn, você vai ser... Agora você vai falar uma heresia. Não é uma heresia, tá? Esse livro, ele veio para quebrar paradigmas como Jesus quebrou paradigmas no mundo. Onde Jesus chegava, mudava-se a mentalidade. Então, ele veio para trazer uma mudança. Nós temos o hábito de pedir a metanoia, a mente renovada de Cristo, vamos lá para Romanos 12:2, porém, nós precisamos ir atrás do metanoia. Agora, sobre nós temos que ir atrás de conhecimento. Então, se eu quero que aquela área da minha vida, que eu sinto que tem uma deficiência, seja melhorada, eu preciso ir atrás desse conhecimento. E a sexualidade é algo que ninguém fala, mas que muitos enfrentam problemas dentro dos seus relacionamentos. Então, por isso nós trouxemos aí, abordamos esse tema e achamos muito importante colocá-lo também em forma escrita. Então, esse livro, ele fala sobre isso, ele quebra os paradigmas, e se a pessoa, depois que lê esse livro, ainda se sentir um pouco presa, ela ainda é um dos livros que encaminham ela para um curso. Sim. Você estava falando da pastora Elra. Com os métodos, aí tem as tarefas, e fora isso tem um atendimento, né, da própria pastora Elra, aí pessoal, para poder ajudar a pessoa. Porque tem coisas, gente, que é físico, que é natural, que é normal. E tem também a parte espiritual, tá? Inclusive, nesse livro tem um dos capítulos que fala
a sexualidade e a espiritualidade. É muito importante que vocês conheçam isso. Esse livro, então, ele é um novo formato. Um formato não só um livro que te faz viajar para um outro lugar, porque os livros, nós lemos um livro e entramos na história desse livro e viajamos, né? E sentimos o que o autor está escrevendo, entramos naquela história. Esse livro, então, além de fazer isso, ele também ele é didático, vamos dizer assim. Sim, né? ele é um livro didático. Vamos dizer, ele é um livro didático que encaminha a pessoa para uma prática mais saudável da sexualidade dela em família, no trabalho, na vida dela. É isso? Sim. É comprovado que uma pessoa com uma vida sexual saudável e ativa, ela vive muito melhor, gente. Ela vive muito bem, ela consegue evoluir. Isso é fato. Ok. Vamos agora, então, para esse último livro que foi lançado semana passada. Não, semana passada não, esta semana. Na virada, né? Eu te falei aqui, né, minha prima Elisângela Lica, seja bem-vinda, muito bom ver você aqui. Gente, quiser fazer mais perguntas, pode fazer mais perguntas. Eu vou fazer aqui mais uma sequência de perguntas e vou, depois disso, replicar a pergunta de vocês, tá bem? Esse último livro, qual o nome e por quê? Esse último livro, o nome dele, a princípio, ele era só Restauração. Eu sabia que o tema era esse, o nome era esse, não tinha nenhum subtítulo. Falei, o nome do livro foi um tema que veio assim de talo. Falei, cara, nós estamos numa sociedade tão deturpada que eu acho que nós estamos precisando ser restaurados. Se nós pararmos para olhar a forma que nós temos vivido, nós estamos quebrados. Nós estamos quebrados e precisamos sim ser restaurados. Seja numa parte, seja em outra. Aquele que fala, não, eu estou bem, estou legal, não tem nada em mim para consertar, daqui a pouco, e olha que não é um, dois casos que eu conheço, de pessoas que você não dizia que ela não tinha nada para mudar, e essas pessoas se suicidam. Você fala, meu, como? Por quê que ela se suicidou? Porque lá no fundo dela tinha algo que precisava ser restaurado. Quando foi para fazer a capa, isso aí já a parte das artes finais do livro, veio uma separação na palavra. Então, veio restaurar mais ação. Ou seja, para que eu restaure alguma coisa, eu preciso agir. E no final veio a cereja do bolo, que era o subtítulo, que é a ação de restaurar a ação. Então, esse livro ele não trata só de mostrar que nós precisamos agir para restaurar uma área da nossa vida, mas ele mostra que as nossas ações estão estagnadas. Então, nós estamos restaurando a ação. Então, nós estamos na ação de restaurar a ação. É redundante? Não. Precisamos voltar a agir para que nós possamos ser plenamente restaurados e aí sim fluir, né? Como deve ser. E agir de uma forma, como é que eu posso, com aquela palavra, não é uma forma genuína, mas de uma forma mais eficaz, uma forma que uma forma que não seja, que não te prejudique, né? Porque muitas vezes nós agimos por impulso, não é uma ação intencional, é uma ação por impulso. O que precisamos fazer é agir intencionalmente. Sim, né? Ser intencionais em tudo que nós vamos fazer. Então a ação ela precisa ser restaurada nesse sentido, porque tanto a ação quanto a reação precisam ser intencionais para que ela seja realmente produtiva, para que ela realmente traga frutos, para que a sua ação e reação seja realmente a resposta, né, que você precisa dar ou receber. Sim, é isso aí. Exatamente isso. Então, o restauração, ele já vem trazendo essas bases. E aí ele vem dividido em 3 partes, tá? Ele vem falando sobre a frustração, sobre o perdão e restauração. De uma forma também didática, tem alguns relatos, tem alguns testemunhos, tem algumas reflexões, tem um pouco de história. Você vai estar lendo, daqui a pouco você entra na história de Israel, fala, como é que eu entrei na história de Israel? Como é que eu entrei na história da guerra? Porque aquilo tudo faz parte
da nossa sociedade que precisa, como nós, como seres humanos, ser restaurado. Se eu Você disse, identificar em mim algo para restaurar e agir para que aquilo mude, automaticamente as pessoas ao meu redor serão impactadas com a minha mudança e vão buscar mudar também. E cada um fazendo a sua parte, nós teremos toda uma comunidade restaurada. é isso. Você disse 3 partes. Qual é a primeira? Frustração. Frustração. Fala um pouco. Gente, frustração é algo assim. Vamos ser realistas. Nós colocamos expectativas além daquilo que nós devemos nas coisas. Então, eu até conto lá uma das experiências que eu tive, que nós estávamos esperando para pagar aí, tínhamos algumas contas para pagar, e apareceu uma venda de um terreno que iria sanar toda aquela nossa situação. Eu falei, nossa, top, vamos para o lugar, já estava tudo certo, a venda estava tudo ok, então gente, não tinha mais que dar errado. Só que o comprador não apareceu. Como lidar? Como lidar com esse sentimento de impotência? Porque a frustração é algo que não depende de você. É algo que vem externo e entra. Lembra como eu falei agora há pouco? Que o Perolando na sexualidade entrou no meio da estrada? É algo que entra no meio do percurso da sua vida e te desvia se você não estiver firme ali. Entendeu? Certo, entendi. O segundo, perdão. O perdão. Aí nós abordamos um pouco sobre a importância do perdão de uma forma diferenciada e tem aí também a participação de algumas pessoas também, de pessoas de propriedade, como a própria doutora Adriane, pastora doutora Adriane Alves, né, psicóloga, algumas pessoas trazendo aí como nós podemos perdoar e o que isso causa como efeito para a nossa vida, tanto física, porque, gente, o perdão, se você não perdoa, a mágoa, ela gera em você doenças. Isso é comprovável, gente. Não precisa. Estou falando aqui, mas quando vocês forem ler o livro, nós temos lá toda a base científica para isso. Então, Isso, leiam o livro. Então, você precisa perdoar. E o perdão não é um sentimento. Ao contrário de que muitos dizem, ai, eu não senti de perdoar. Não, perdão é como o amor. Ele é uma decisão. Você decide amar, você decide perdoar. É isso. E qual é o terceiro? O terceiro é a restauração. Aí sim a gente vem mostrando os caminhos para a gente conseguir tratar aí no nosso interior. E aí eu deixo para ser o final surpresa. Não vamos estragar o final do livro. Esse aí é aquele lá. Vocês precisam ler e vão descobrir como chegar nesse ponto. Agora eu vou perguntar aqui, né? Como definir o valor de um livro? Porque tem gastos. Primeiro, Kátia, né? Kátia, primeiro vamos mudar essa palavra, gastos. Eu gosto muito de falar investimento. Você está investindo, né? Investindo no reino, investindo na sua vida. Até mesmo quando a pessoa fala que vai gastar tempo fazendo uma coisa, ela está investindo o tempo para fazer alguma coisa. Realmente, tem um investimento para o seu livro. Como definir o valor de um livro? Como funciona essa questão? Pode falar, pastora Eva. Bom, cada um tem um foco, né? Mas existe aí todo um estudo para que você consiga colocar o seu livro num valor acessível. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma Bíblia que eu tenho acesso a Bíblias naquele estilo por um valor, vamos supor, de R$35, eu tenho um gasto, um investimento, como o pastor Nando diz. Eu tenho um investimento para fazer aquela Bíblia, vamos supor, de R$30, estou dando aqui estipulando, tá? Eu tenho um investimento de R$30 para fazer uma Bíblia. Eu posso vender ela por 35 e ficar só com 5 de lucro? Se eu quiser, sim. Dependendo de qual é o objetivo que eu quero alcançar com aquele livro. Agora, você não pode quebrar o padrão dos livros que são vendidos. Então, cada livro tem um valor. Olha, o meu é um testemunho, o meu é um devocional.
Então, poxa, um devocional com aproximadamente 100 páginas. Quanto tem saído aí no mundo? Quanto tem sido o valor daquele devocional? O planner, como nós lançamos ontem o planner, ontem não, antes de ontem, 366 dias de bênçãos. Quanto sai um planner aí, hoje em dia, para a gente poder adquirir? Olha, está saindo uma média de 150, 180, então por quanto nós podemos vender? Ah, conseguimos vender ele por 110, porque nós temos um bom custo-benefício para impressão. Então, você tem que fazer a sua jogada para que seja um preço acessível para chegar nas pessoas que você quer alcançar, mas de uma maneira que você também não saia no prejuízo. Existem pessoas, e eu acho louvável isso, que escrevem sem querer ter custos, sem querer ter lucros. Eu não vou mentir, eu sou uma dessas. Eu sou uma dessas. Eu escrevo sem pensar num lucro futuro. Eu invisto para que as pessoas tenham acesso a um conteúdo que foi gerado dentro do meu site. Então, tá ok. Então, o livro ele é definido então de acordo com o que já existe sobre esse assunto, sobre, né? Exatamente. Então, essa já foi respondida. Agora, tem uma outra pergunta aqui, também da Kátia. O mínimo de páginas exigidas para um livro. Existe isso, pastora? Olha, vamos falar agora na concepção da Evelyn, não na concepção editorial, tá? Evelyn, enquanto Evelyn, acho que o livro tem que ter a quantidade de páginas que vão realmente passar todo o conteúdo que você precisa pôr para fora. Ah, mas o meu livro, ele tem, por exemplo, um livro infantil. Tá? Vamos pensar num livro infantil. Eu não posso escrever um livro infantil com 30 páginas para uma criança de 3 anos que ela não vai ler. No máximo que um livro infantil vai ter são 10 páginas. Então, ele tem ali 8 a 10 páginas que a criança lê, vê as figuras, uma frase em cada figura, para chamar a atenção, despertar, para ela realmente ler aquele livro até o final. Eu não posso pegar essa mesma quantidade de páginas e passar para um adulto. Deu para perceber? Então, até tem os livretos, mas os livretos, eles geralmente têm no mínimo 20 páginas. Então, você coloca o seu conteúdo de uma forma que ele vai... Você vai ficar enchendo linguiça. Ah, mas o meu conteúdo deu 15 páginas. Então, nós vamos aí trabalhar, vamos trazer um pouco mais, alguma coisa que dê para acrescentar no conhecimento daquela pessoa ou ajudá-la a viajar, porque eu tenho o livro como uma viagem que você faz sem sair da sua casa, né? Então, vai ajudá-la a viajar, a desestressar, a desligar um pouco do que nós temos de vivência aí nesse mundão. Ah, tá. Então, o mínimo, ele não pode ser definido por qualquer pessoa, tem que ser definido pelo que ela vai... O conteúdo. A prioridade é você colocar o conteúdo todo no papel. Mas esteticamente falando, ou graficamente falando em questão de produção, né, para se produzir um livro, o ideal, qual seria o mínimo? Então, o infantil seria essa média de 10 páginas. Agora, um livro já para um outro público-alvo, nós colocaríamos aí pelo menos o mínimo de 20 páginas. Mínimo de 20 páginas. Então, olha, gente, está respondido. Nando, mas eu não tenho assunto para 20 páginas. Bom, talvez você ainda não descobriu que tem. Aí é que está a questão. Aí é onde existe, onde entra o editor, é onde a gente trabalha da Evenando Editora. É descobrir se isso realmente é verdade. Primeiro, eu posso te garantir, aqui nós estamos entrevistando a escritora Evelyn, mas eu posso te garantir que 20 páginas realmente é mínimo do mínimo. Qualquer ideia, qualquer coisa que você se prontifica a escrever no papel, ultrapassa esse valor, esse número de páginas facilmente. Porque tem uma coisa muito importante que a Evelyn disse, gente, que quando você coloca no papel,
você vai tratar de um assunto que ele tem muitas vertentes, tem outras fontes, e isso precisa ser colocado também, para que a pessoa possa viajar naquilo que ela possa se ir em direção ao seu assunto, ao que você quer passar para ela. Então, facilmente, 20 páginas é ultrapassado facilmente. Isso é o trabalho até do editor te ajudar a entender e descobrir isso. Isso é muito bom. Então, o mínimo é 20 páginas e é um prazer escrever um livro até com menos ou com mais páginas. Porque se for o sonho que a gente consiga realizar, para nós é sempre uma honra realizar esse sonho. Bom, a senhora tem alguma dica para passar agora? A Célia colocou aqui na questão de um livro para o adolescente. Eu não estou achando aqui, procurando essa questão do adolescente, porque assim, o adolescente ele está na fase do conhecimento geral. Tanto que vocês veem que a literatura infanto-juvenil é uma das que mais vende, que é mais premiada. Nós tínhamos aí no Brasil as coleções Vagalumes. Nossa, eu li todo, né? Porque o adolescente é desperto para esse campus da leitura quando ele está nesse período aí da escola. Tudo incentiva para que ele vá para os livros. Então, tanto faz para o adolescente um livro de 50 quanto um livro de 1000 páginas. Ele gosta de ser desafiado. Né? Então, tem aquele pessoal que fala assim, não, eu vou ler, por exemplo, Um Senhor dos Anéis, com 700 e... acho que são um pouco mais de 1000 páginas, O Senhor dos Anéis. Aí eu vou ler aí um Harry Potter, que tem aí uma média de 200 e tal páginas. Então, um livro de ficção que atrai. Dependendo do conteúdo, se é algo que atrai, você pode escrever ali 300. Nós saímos agora com um livro de ficção cristã, para adolescentes, em italiano, né? E o Coraggio di Credere, do Paolo De Masi, e ele tem 389 páginas. E o livro está vendendo que nem água, porque os meninos estão todos doidos aqui na Itália. Para ler, porque a história é empolgante, eles se veem, tem a luta e aquela coisa toda, né? Aquilo que chama e prende a atenção. Então, quando um livro prende a atenção, tem um assunto que prende, não interessa a quantidade de páginas, o adolescente vai ler. Ele vai ler. Né? Eu desafio, até tem a turma aí, a galera da minha época, que leu muito aquele A Marca de uma Lágrima, né? Que a gente leu, né? Também da coleção Vagalume. Eu fui tocada até por uma das minhas heroínas, se é que nós podemos chamar assim, Anne Frank. Então, quando eu li o Diário de Anne Frank, na época, acho que eu tinha 12 para 13 anos, e o Diário de Anne Frank não é um livro pequeno, mas aquilo também, sabe, me incentivou a levar. E para a última resposta aí, a Célia perguntou qual o tema que se ler mais. Geralmente, qual o tema que se lê mais? Que se lê mais hoje? Na atualidade, as pessoas elas estão fugindo mais para histórias de superação. Por quê? O ser humano se identifica com o outro ser humano. E nós nos identificamos através das nossas dores. Você olha para alguém que venceu, ela te mostra, conta como ela venceu, e aquilo para você te enche de energia e de força, e para alguns entendem isso como fé para vencer também. Então, atualmente, as pessoas se identificam com a dor, e isso é o que mais... Então, livros sobre superação, autoajuda... Não chamamos de autoajuda, chamemos de superação. Porque um livro de autoajuda realmente é alguém que não viveu aquela situação. Ela escreve sobre o assunto sem ter passado pela experiência. Sem ter a experiência, ok. Então, são livros que passam a experiência da pessoa, que passam a experiência da pessoa e que ela superou. Então, esse é um livro que atrai mais, né? Ela perguntou aqui também, só para finalizar, depois disso eu vou finalizar com uma última pergunta, que é para a gente não estourar no tempo. É mais homens ou mulheres que leem? Isso é indefinido. Isso não tem ainda... Vai por assunto. Vai por assunto.
Depende do... Então, isso tem um tema que os homens leem mais, um tema que... Vai por cultura, né? Certo. Vai por país. Nós temos países que, por exemplo, o Brasil, apesar de nós lermos bastante, temos muito incentivos à leitura, é um país que a gente vê que ainda há uma certa barreira para que as pessoas leiam mais. Isso é uma coisa que nos incentiva, briga, vamos ler, traz o prazer da leitura. Nós temos hoje muitos analfabetos literários que falam assim, eu não gosto de ler. Eu lia porque eu era obrigado, sabe? Então, aquela que nós pegamos em um período da educação em que, ali na LDB de 68, que trazia uma educação um pouco mais rígida. E por ser uma educação mais rígida na escola, né? Quem é a turma aí que pegou essa educação, então as coisas elas eram obrigadas. E tudo que é obrigado não é prazeroso. Então, se não é prazeroso, você automaticamente anula aquilo da sua vida. Agora uma pergunta para finalizar. O que fazer hoje em dia para que as pessoas se interessem por ler, seja livro físico ou digital, eletrônico? O que fazer? Hoje em dia as pessoas estão viciadas em mensagens curtas, frases de 5 linhas, 10 linhas no máximo, de efeito. Um livro de 20, 30, 50, 100, 300 páginas. O que fazer? Qual o segredo que você poderia revelar, né? Que poderia deixar de ser segredo aqui, que ajudaria as pessoas a se interessarem, um escritor se interessar, escrever, porque mais pessoas vão ter acesso, vão conseguir ler essa história. Qual seria o segredo que você poderia revelar aqui? A pessoa precisa se identificar com o escritor. E o escritor precisa se identificar com o seu leitor em potencial. Olha aí, gente. Temos 2 minutos. Olha aí, gente. Então é isso, tá? Você tem um livro para escrever, o seu livro vai falar com quem? Você sabe? Fala com a gente. Conversa com a escritora. A pastora Evelyn, ela dá mentoria. Ela ajuda você, ela te ensina como escrever um livro, como identificar para quem esse livro vai atingir, e ela vai fazer ali, vai abrir aquela gaveta no seu coração que está lá no fundo, vai tirar a poeira e vai tirar aquele livro que você está querendo publicar há tanto tempo e ainda não conseguiu. Tá bom? Procura por ela, procura pela Evelyn Editora. Tá? Ficamos por aqui. Vou pedir para a Evelyn fazer uma oração, finalizando. Eu sei que eu cheguei aqui depois, mas é muito importante que todos oremos e agradecemos por esse momento, por esse programa que será semanal, toda quinta-feira, às 18 horas. Antes da oração, eu gostaria que você, Evelyn, dissesse para a gente aonde você está nas redes sociais, o seu endereço, como que você apresenta, quais os horários que nós te encontramos. Tá, temos menos de 30 segundos, pessoal, aí com a programação na rádio. Eu estou aqui em Portugal, vocês podem me encontrar no @escritora_Evelyn. Temos o Pérolas em Live todos os dias, da meio-dia às 13 horas do Brasil. Oremos. Pai, somos gratos por esse tempo, por essa primeira live da Evenando Editoras Entrevista. E nós apresentamos, como já foi consagrado aqui, essa programação pelo Bispo Charles William, por toda a família, Nova Família em Cristo, por toda a igreja, por todo o pessoal que tem nos acompanhado na rádio e o pessoal que tem nos acompanhado nas redes sociais. Guarda os teus filhos, orienta-os, direciona-os e entregue os seus livros que estão no céu, que nós ainda precisamos conhecer aqui na terra para cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.